Ok, pessoal, mais uma vez estamos aqui com o vídeo aula e abordando sempre os conteúdos de aplicação das leis de Newton. Só que desta vez nós vamos usar as aplicações da lei de Newton e também vamos observar agora uma ação que é chamada de força de atrito, que não existia nos vídeos anteriores. Então, para isso, nós temos um bloco aqui de massa M, uma força F1 e uma superfície. Essa superfície já não pode ser mais lisa como era a das questões anteriores, dos blocos, dos vídeos anteriores. E agora ela é rugosa, ela tem uma certa um atrito que dificulta o movimento. Vamos analisar aqui no modelo qualitativo e as forças que é envolvida nesse fenômeno e como e o modelo matemático para resolver cada uma delas. Primeiro é a força peso. A força peso nós sabemos que é resolvido pela peso é igual massa vezes a gravidade. Quando o bloco ele atua, ele pressiona a superfície, isso aplica uma força no bloco, né? Em tudo que pousa em cima de uma superfície, ela reage com a mesma intensidade, uma força da mesma intensidade. Então, o nome dessa força é força normal, como já vimos em outro vídeo. E para que esse bloco deslize no sentido da força que o puxa, é necessário que temos essa expressão normal é igual peso, que é igual massa vezes gravidade. E vamos olhar agora a força F. Essa é a força que puxa, é a força motriz, ou seja, a força que coloca, quando uma força coloca algo em movimento, o nome daquela força é força motriz. Então a força motriz é a F1, que ela põe um bloco em movimento. Quando ela põe um bloco em movimento e ela é resolvida pelo princípio fundamental da dinâmica, que é massa vezes aceleração, quando ela põe um bloco em movimento, surge agora uma ação do solo em relação ao bloco, ou seja, uma força que se opõe ao movimento. E o nome dessa força é força de atrito, e ela é resolvida pela fórmula. Força de atrito é igual micro, esse micro aqui é o coeficiente de atrito, dinâmico, multiplicado pela normal. Então, vamos agora olhar na prática, uma questão, modelo, né? Vamos olhar agora dentro dessa questão, algumas palavras e vamos falar sobre ela. Por exemplo, o bloco da figura tem massa igual a 8 kg e repousa sobre uma superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o bloco e a superfície são, respectivamente, coeficiente de atrito estático 4 e coeficiente de atrito dinâmico 3. Considere G igual a 10 metros por segundo quadrado. Aplica-se ao bloco uma força motriz, F1, determina a intensidade da força de atrito que atua sobre o bloco no seguinte caso: quando F1 é 0, quando F1 é 10 newton e quando F1 é 50 newton. Bem, pessoal, como a questão nos diz que o bloco tem uma massa de 8 kg, está sendo puxado pela força F1 e os coeficientes de atrito dinâmico é 0,3 e o coeficiente de atrito estático é igual a 0,4, a primeira coisa que precisamos fazer aqui é observar as forças que estão atuando nesse bloco. A primeira força que temos aqui é a força peso, peso do bloco. Depois temos a força normal, como já vimos aí, que é a força aplicada pela superfície, de qualquer corpo que se apoia sobre ela. Tem uma força F1, só que quando essa força F1 puxa o bloco na horizontal, então surge aqui uma força de atrito. Essa força aqui que vai ser trabalhada agora. Não foi trabalhada em nenhum dos vídeos anteriores, mas nesse vídeo vamos trabalhar já com uma força de atrito. E observando também o princípio, ó, peso para que o bloco se desloque na horizontal, temos que peso do bloco é igual a normal, que é igual a massa vezes gravidade. Então, temos aqui agora peso igual a normal para a gente poder trabalhar essa questão. Então, a partir daí, nós vamos agora observar o que a questão pede. Primeiro, ela pede para que a gente calcule a força de atrito quando F1
Na letra A nós temos aqui, F1 foi igual a zero. Ora, se a força que está sendo aplicada é zero, então a força de atrito também é zero. Não existe força de atrito. Existe ali um coeficiente de atrito, mas não força sobre ele. Na letra B, ele diz o seguinte: quando força a F1 seja 10 newton, aí já começa a gente encontrar valores. Para isso aí vamos ver, usar o coeficiente de destaque para saber se essa força vai deslocar o bloco ou não. Então, usando a fórmula da força de atrito, que é força de atrito é igual ao coeficiente de atrito estático vezes força normal. Observar aqui que peso é igual ao normal, que é igual a massa vezes gravidade. Se você tiver o peso do bloco, já pode trabalhar com a força normal. Então, tenho aqui força de atrito estático, é o que interessa para nós, saber se essa força é suficiente para deslocar o bloco. Vai ser igual a 0,4 multiplicado por o peso do bloco, vai dar 80, 8 vezes 10. Isso aqui vai dar 80. Esse 10 que eu falei é a gravidade, como a gente já sabe aqui. Então, força de atrito estático é igual a 0,4 vezes 80 é igual a 32 newton. Então, para uma força deslocar esse bloco, ela tem que colocar uma força maior do que 32 newton. Então, para que o bloco saia do local, F1 tem que ser maior do que 32 newton. Nesse caso, o bloco não se desloca, mas tem uma força de atrito já. Que força de atrito é essa? Dinâmica ou estática? Vamos resolver agora a força de atrito dinâmica, porque quando F1 foi igual a 50 newton, agora nós vamos ter a força de atrito dinâmico é igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal, porque lembrando que peso é igual a normal. Então, eu tenho força de atrito dinâmico é igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes 80. Então, força de atrito dinâmico é igual a 0,3 vezes 80 é igual a 24. Logo, a força de atrito dinâmico é 24 newton. Resolvendo a nossa questão, as forças de atrito são 10 newton e 24 newton. Esse 10 newton é da força de atrito estático, quando F1 é 10, e 24 quando F1 é 50 newton, ok? Espero ter tirado dúvida desse conteúdo.